E galera, vocês estão bem? Bom, eu tô aqui para contar um pouquinho do meu testemunho, de como eu cheguei aqui, de como eu virei cristão, né? Então, é mais ou menos assim. Bom, meu nome é Alisson, eu tenho 35 anos e sou casado, tenho uma filha de 8 anos. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha vida. Bom, nem sempre as coisas foram boas, né? Hoje as coisas estão bem, mas nem sempre as coisas foram boas para mim. Eu venho de uma família pobre, né? Meu pai é aposentado, ele era operário, a minha mãe nunca trabalhou. Minha mãe foi uma pessoa muito complicada, teve problemas com bebida, e meu pai acabou se separando da minha mãe. E por conta disso, por essa separação dos dois, a família acaba que sofreu muito. Eu venho de uma família aí de 4 irmãos a princípio, né? Logo depois meu pai teve mais 2 filhos, né? E os outros filhos, né, que já vêm dos outros relacionamentos, né? Então eu tive assim uma vida muito complicada. Morei com a minha avó e o meu pai, né? E o meu pai já tinha uma família quando a gente foi morar com ele. No caso, a gente eram em 4 irmãos, como eu disse, e acabou que ficou dois irmãos com a minha mãe, e eu e a minha irmã mais nova com o meu pai. E só o fato de ter tido essa separação já teve muitas coisas ruins que aconteceram, né? Na separação da família, os filhos sofrem demais, né? E tive muitos problemas com rebeldia, revolta, muita raiva. Eu fui um adolescente, um jovem muito aí complicado, dei muito trabalho pro meu pai, né? Dei muito trabalho pro meu pai, eu era muito violento, tive muitas más companhias, mas para a glória de Deus, Deus ainda tinha alguma coisa para mim, né? Porque eu sempre tive boas pessoas para me conduzir, né? Algumas cristãs, outras não, né? Mas pessoas que puderam aí me pôr um pouco de juízo na minha mente, digamos assim, né? Como eu disse, eu era um jovem muito violento, então eu estava sempre envolvido com alguma briga, aonde tinha bagunça eu estava envolvido, mas fui liberto, né? Isso era quando eu era jovem. Mas eu tive muitos problemas com isso. Eu era muito revoltado e com razão, né? Vinha de uma família toda desestruturada. Eu tinha pai, mas o meu pai, um tempo ele era só o pai de corpo, né? Não era um pai presente assim, digamos, presente mesmo, sabe? Depois, claro, ele se converteu ao evangelho, virou uma outra pessoa e, né, Jesus muda as pessoas, inclusive a mim, né? Me mudou. Então, nessa minha trajetória, eu passei aí por alguns projetos sociais na minha cidade. Eu vou até citar o nome de um aqui que foi relevante demais na minha vida, que é o Projeto Florescer. Passei também pelo Senai, pelo Senac. Isso aí eu já estava desenvolvendo e tal, a uma postura de homem, né? Eu já estava desenvolvendo ali, a minha mente já estava mudando. Mas na escola eu tinha muitos problemas, muita briga, tive, nossa, inúmeras brigas, né? Hoje eu entendo aquela revolta que tinha no meu coração e tal, mas no meio da minha trajetória eu encontrei com Jesus através de pessoas
que fizeram muito a diferença na minha vida, né? Isso me fez mudar totalmente a trajetória da minha vida, e também no meio dessa trajetória eu acabei encontrando a música, né? Até então eu não sabia que eu tinha aptidão para alguma coisa, porque eu também não me importava. A minha intenção era só sobreviver, né? Era sobreviver. Esse era o propósito da minha vida, né? Encontrei com Jesus, minha vida foi mudada, a vida da minha família foi mudada, meus pais, a minha mãe, que tinha muito problema com bebida, mudou, né? Meu pai mudou, a nossa vida mudou, e no meio dessa jornada eu encontrei também a música, a adoração, o louvor, né? Eu agradeço aos meus antigos professores de música aí, alguns cristãos, outros não, né? Mas que também ajudaram a mudar o caráter desse que vos fala, né? Então foi assim, a minha história começou na música, na igreja. Eu não era cristão, eu tive até algumas experiências com música quando eu não era cristão, e eu fazia parte do grupo de capoeira no projeto social, e eu cantava, tocava ali berimbau e tal. Então tive essa experiência, notei que eu tinha alguma aptidão, mas eu nunca me achava que eu poderia chegar em algum lugar com isso. Eu só gostava e era o que eu fazia. Mas aí eu me vi cristão, me vi na igreja, me vi fazendo parte de um ministério de louvor, me vi me interessando aí pela música, pela teoria, pela prática. Tem sido, na verdade, um tempo maravilhoso na minha vida. E talvez você olha assim e fala: nossa, mas da onde esse cara veio? E é justamente daí, do nada, que eu apareci, né? Eu sou músico de igreja, sempre toquei a minha vida a minha vida nova cristã, sempre toquei na igreja, nunca toquei, digamos assim, no mundo, né? Como as pessoas falam aí. Sempre fui da igreja, tenho o maior prazer nisso, e se eu tenho alguma vocação, se é que se pode dizer isso, né? Se eu tenho alguma vocação, acredito que seja essa, de ministrar louvor na igreja, na congregação, né? Como eu disse, eu fui um jovem muito tive um tempo muito conturbado na minha vida, altos e baixos. A vida é assim, quando a gente não sabe a totalidade de Cristo, a vida é assim, né? Agradeço a Deus pela misericórdia, pela graça de poder ter encontrado o caminho da verdade, né? De ter encontrado essa luz que me guia, né? Hoje sou um homem, né, formado, tô aí estudando, buscando uma vida melhor, mas como eu disse, nem sempre foi assim. Houve dias escuros, noites escuras, né? Eu hoje estou bem, mas já estive mal, muito mal, né? E é isso. Acredito que esse testemunho, esse breve testemunho possa alcançar a vida de alguém. Talvez você também vem de uma família conturbada, vem de uma família aí totalmente desconexa, atrapalhada, vamos dizer assim, mas Jesus ainda é o caminho. Deus ainda é o caminho. Se você quer mudar a sua vida, você precisa de Deus. Não só a sua vida, mas a sua eternidade. Porque eu sou cristão, eu não sou cristão por agora, mas eu sou cristão
pelo que há de vir, né? Por Ele, por Cristo Jesus, né? Essa é a história da minha vida. Se você quiser saber mais, deixa aí um comentário, a gente troca ideia.